Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Amém. Deus abençoe cada um. Eita. Glória a Deus. Maravilha. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Live da palavra, a paz do Senhor para todos que estão aqui comigo. Que Deus abençoe a vida de cada um. Estou meio desorganizado ainda aqui, mas vamos lá. Paz, sua irmã Ana, Deus abençoe. Irmã Miriam, a paz para todos que estão entrando. Você que está entrando, já vem com o dedinho na tela. Bom, os irmãos que já nos conhecem, sabe que a gente sempre vai pedindo para os irmãos curtir a live, compartilhar. E quem puder nos ajudar, nos ajude com a meta, tá bom? Para que nossa live venha entregar para mais pessoas. Deus abençoe irmã Eli, Deus abençoe Eliane. Amém. Vamos estar trazendo a palavra. Já coloquei um vídeo aqui acerca do assunto que nós vamos hoje, do texto que vamos pregar em cima. Então você já vai entrando, vai curtindo. Você que puder, vai lá, dá aquela curtida lá no nosso vídeo. Vai ser bênção demais, tá bom? Estamos dando um tempinho aqui para o povo ir entrando. Vamos lá. Estou aqui tentando organizar, tá meio bagunçado. Mas vamos tentar aqui dar aquela organizada na nossa mesa. Bom? Então vamos lá. Vamos adorar a Deus. Amém. Quem pode dar glória, vem comigo, dando glória para Deus, que Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. A Ele a honra, a glória e o louvor. Deus é bom demais. Amém? Quem crer, vem comigo glorificando a Deus. Deus abençoe o irmão Cláudio. Deixa eu ver quem está curtindo aqui nossa live. Sentindo falta de alguns irmãos ainda. Hoje eu entrei na hora certa, eu sempre entro atrasado. Então, milagres aconteceu hoje. Amém. Paz, diaconisa Flávia. Gente, livro de Jonas, tá bom? Livro de Jonas tem já tem aqui já tem um vídeo aqui que eu coloquei aqui no meu perfil. Você depois que quiser entra lá, tá bom? Será bênção demais. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver quem está conosco aqui. Deixa eu colocar aqui nossa meta. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem ele confia, caminha contigo. De noite ou de dia, Levante. erga suas mãos, sua bênção. Vamos lá. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Adore a Ele com muito louvor. A paz, irmã Cristiane. Deus abençoe, Maria Carmélia. Eita. Vamos adorar a Deus? Enquanto isso, você já abre sua Bíblia. Você que está entrando já vai curtindo e compartilha com mais uma pessoa. Oração é alimento. Oração é alimento. Nunca vi Um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Ele não deixa não.
Ele vai fazer algo. que Deus Irá fazer. Tu crê que Deus vai fazer algo? Olha, quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Adora Ele. simplesmente louve. Tá louve. Juliana, Deus abençoe. Tá chorando. Não. Teu louvor invadiu. Vai. Deus vai na frente e abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha. Contigo, de noite ou de dia. Ele as suas mãos. Sua bênção chegou. Começa a cantar Com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Precisamos entender o que Deus está falando, irmãos. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ele está trabalhando, você crê? Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Deus abençoe, Sheila, vem no glória. Ele estende As suas mãos é hora, de vencer. então louve, simplesmente louve, Chorando, louve, louve, louve. Não importa, louve. Deus vai na frente e abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais. Caminha de noite, começa a cantar. Deus abençoe, Andréia Machado. Bom dia, Nath. Com muito louvor. Vai, adora a Deus aí, dedinho na tela. Vamos lá. Você que entrou aí, vamos lá. Dedinho evangelístico na tela. Vamos somando comigo. Amém? Já estaremos daqui a pouco trazendo uma palavra do coração de Deus para a tua vida. Então já entra aí curtindo, você que pode. Eu sempre uso uma fala que Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Então você que pode, aqui em cima, aqui na minha tela, aqui já vai curtindo, vai colocando o dedo na tela. Amém? Nós temos essa metinha, você que puder, ajude. Você que não puder, não fica triste, somente curte e compartilhe. Tá aqui, ó. Glória a Deus. A paz que dá no estômago. Deus abençoe. Ei. Vamos lá. Livro de Jonas. Eu não vou enrolar aqui com louvores hoje, porque eu ainda tenho compromisso. Vamos lá. Livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1. Amém.
Quem tem aí a Bíblia, localiza. Livro de Jonas, capítulo 1. Amém. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a leitura um pouco extensiva. A palavra do Senhor. Michele, Deus abençoe. Bom dia para todos que entraram aqui agora. Bom dia, irmã Oliveiras. Bom dia, Sheila. Bom dia, Michele. Todos, você que está entrando aqui, me ajuda com a metinha. Você que pode, você que não pode, compartilhe, para que mais pessoas venham, de fato, ser alcançadas por intermédio dessa live. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, porque subiu a sua maldade diante de mim. Porque subiu a sua maldade diante de mim. Mas Jonas levantou para fugir da presença do Senhor. Vamos gravar isso daqui. Mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que partia para Tarsis. E pagando a sua passagem, entrou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor fez levantar um grande vento no mar, e houve uma grande tempestade, tão grande que pensou que iria partir o navio. E os marinheiros tiveram muito medo, e cada um clamava ao seu Deus, e jogaram ao mar as suas cargas que havia no navio para aliviar-se do seu peso. Mas Jonas tinha descido ao porão do navio e tinha posto a dormir. E os mestres do navio, aproximando-se dele, disse: o que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, possivelmente ele terá compaixão de nós e não pereceremos. E disseram cada um aos seus companheiros: vindes e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem. Não é por causa do que, por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu em Jonas. Então disseram eles: declara tu, por que motivo nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? Quem é o povo? De que povo és tu? E ele respondeu: eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E aqueles homens então temeram e disseram: por que tens feito isto? Porque aqueles homens sabiam que fugia da presença do Senhor, pois ele não havia declarado. Eles disseram: o que faremos contigo para o mar aquietar? Porque se enfurecia-se mais. E então ele respondeu: tomai e lançai ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio esta grande tempestade. E aqueles homens remavam para voltar o navio à terra, mas não puderam, porque o mar se enfurecia mais e mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: rogo-te agora, ó Senhor, que não pereçamos pela vida deste homem, nem ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fez como quiseste. E tomaram a Jonas e jogaram ao mar, e o mar aquietou seu furor. E temeram aqueles homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos.
Amém? Versículo 17, para a gente encerrar. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Vamos ler só até aqui. Eu creio que Deus falará conosco, porque Deus é bom, não por causa do pregador, não por causa de você, mas porque Deus é bom. Você crê que Deus é bom? Você crê que Deus é maravilhoso? Deixa eu ver quantos têm essa certeza, essa convicção que Deus é bom, que Deus é, sem sombra de dúvida, maravilhoso. Então vamos lá, irmãos, hoje eu vou pregar bem devagar, se Deus permitir, a gente corre mais um pouquinho para frente, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. O livro de Jonas é muito conhecido, meus irmãos. E para nós pregarmos, precisamos entender o chamado de Deus na vida de Jonas. Jonas é filho de Amitai. O nome Amitai significa verídico, mas o nome Jonas significa pomba, ligado a mensageiro. Então Jonas é um mensageiro da parte do Senhor. Jonas é um servo, é um profeta. E a expressão, a palavra profeta, significa o porta-voz de Deus, aquele que Deus designou para que ele fosse boca de Deus na terra. É bem verdade que se nós fôssemos olhar um pouco para os dois períodos, o período da lei e o período da graça, o período da lei necessitava do profeta, do sacerdote, sumo sacerdote e dos juízes, para que Deus pudesse, de alguma forma, se comunicar ao homem. O povo dependia dessas 3 lâmpadas para ter acesso a Deus. O sacerdote ou sumo sacerdote, ele pegava o ofício, pegava a oração do povo, o povo ficava do lado de fora e eles traziam as súplicas, as orações, os pedidos do povo e levava até Deus. O profeta, ele tem um cargo eclesiástico um pouco maior e a responsabilidade parece ser um pouco diferente, porque o profeta, ele não pegava de baixo. Eu sempre prego isso daqui. O profeta, ele é a voz de Deus para o povo, porque o profeta, ele pega do alto para baixo. O profeta pega diretamente com Deus. Então, por isso, dentro do texto, percebemos que o profeta, no cargo eclesiástico, ele tem na hierarquia, ele está um pouco acima do sumo sacerdote. Mas o profeta, ele é a voz de Deus na terra. O profeta é o porta-voz da terra. Então, o profeta era muito respeitado, porque quando o povo queria saber o que Deus tinha para falar, a primeira lâmpada a ser consultada era a lâmpada profética. Deus se comunicava através do profeta, e o profeta profetizava, e o povo entendia a voz do Senhor. Segunda lâmpada é a lâmpada sacerdotal. O sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, e ali Deus descia, e Deus se comunicava com o sumo sacerdote. Mas quando alguém fosse chamado ou designado a ser profeta, esse alguém sabia que ele iria ter que profetizar, iria ter que viver em prol da vontade de Deus. Primeiro passo que nós temos que entender é que o profeta não tem vontade mais própria. Desde o momento que ele aceitou o chamado de Deus, a partir do momento que ele é titulado profeta, ele não escolhe mais o que vai falar, aonde vai pisar e qual mensagem até mesmo pregar ou para quem pregar. O profeta, ele agora entende que a vontade de Deus é soberana e estar acima dele. Então a vontade de um homem de Deus, ela precisa ser submetida à vontade de Deus. A vontade de Deus vai sempre sobressair. E dentro desse contexto a gente quebra alguns questionamentos de algumas pessoas que falam sobre o livre-arbítrio. Uma vez profeta, não tem mais livre-arbítrio.
porque não tem mais livre-arbítrio, porque o profeta, ele é aquele que obedece à voz de Deus. Ele foi crucificado o seu eu, como Paulo diz, e no momento que ele é titulado a profeta, ele não vive mais segundo a sua vontade, ele vive para segundo o teu chamado, a tua missão e a tua vocação. Então o profeta não tem mais livre-arbítrio, porque a vida do profeta é de Deus. Ele vive em prol do seu ministério. Uma vez profeta, não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, não é mais aonde eu quero pisar, aonde, Michele, eu quero ir. Sheila, não é mais aonde eu quero ir, não é mais aonde eu quero pregar, aonde eu quero pisar. O profeta precisa entender que a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus está acima. Conseguimos ver isso em diversos textos bíblicos. Por exemplo, o capítulo 37 do profeta Ezequiel. Deus não pergunta, profeta, quer ir para o vale? Não. Ele vai dizer, a mão veio sobre mim e me levou e me colocou em espírito dentro de um vale, me levou e me colocou. Ou seja, uma vez profeta, a vontade de Deus sobrepõe, prevalece, está acima, domina as minhas vontades. Lembra de Jeremias no capítulo 1? A Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, eu te constituí a profeta das nações. E Deus diz, eu colocarei as minhas palavras na sua boca e tu dirás as minhas palavras. Aonde eu mandar você ir, tu irás. Deus não pergunta se tu quer ir, tu quer falar. Aonde eu mandar você ir, tu irás. Eu colocarei as minhas palavras na tua boca e tu dirás as minhas palavras. Isso mostra que o profeta, ele vive em prol do seu ministério. Ele não vive mais segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, segundo o teu querer. Não, de jeito nenhum, irmã Juliana. O profeta vive segundo a vontade de Deus. O profeta vive segundo o querer de Deus. E a partir do momento que alguém se entregou para Deus, nós entendemos que não temos mais o nosso querer. É por isso que o próprio Jesus nos ensinou, que é o nosso padrão, a se submeter. Jesus se submeteu à missão. Qual missão? A missão que está escrito no livro de Efésios e também no livro de Apocalipse. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido imolado. Então Cristo se submeteu ao propósito. É Cristo trazendo para mim e para você o exemplo, porque Cristo é o nosso padrão, o nosso estilo de vida. Está no livro de Hebreus, ele, capítulo 12, ele é o nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele é o nosso exemplo de vida, o padrão de vida de um cristão. E Cristo, como nosso padrão de vida, ele se submeteu à vontade do Pai. Cada passo que Cristo dava, cada atitude que ele tomava, cada decisão que Jesus tomava, estava debaixo da vontade do Pai. Cristo foi gerado aqui na terra pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Então Cristo, como padrão de vida para todo aquele que se submeteu ao seu senhorio, está nos ensinando que aquele que é profeta, aquele que é servo, ele não tem mais o livre-arbítrio. Uma vez que Cristo vive dentro de mim, vive dentro de você, a vontade dele é soberana, a vontade dele é perfeita e a vontade dele reina acima do nosso querer. Cristo, no livro de Lucas capítulo 4, após ser batizado no Jordão por João, a Bíblia não pergunta, quer ir para o deserto? Não, está no texto. O Espírito o impeliu
para o deserto. Outras tradução, o Espírito o transportou ele para o deserto. Isso indica que a vontade de Deus é soberana, é perfeita, e até Cristo se submeteu à vontade de Deus. Aí pensa comigo, você que está me ouvindo aqui, se Cristo, que é perfeito, se submeteu à vontade de Deus, quem somos nós para tentar se opor ao propósito, se opor à missão, se opor ao chamado, se opor ao querer? Quem somos nós para tentar fugir, se opor, refutar o querer e a vontade de Deus? Não podemos fugir da vontade dele, não podemos fugir do querer dele. Não temos livre-arbítrio. Uma vez eu entrei em um debate com uma moça e ela disse não, que temos livre-arbítrio. Eu dei o exemplo do que nós estamos falando aqui de Jonas. Ela disse não, mas aí a nossa vontade. Eu falei, no momento que Cristo, Paulo vai dizer, no momento que Cristo vive dentro de mim, o velho homem está crucificado. Junto com ele, os desejos e as paixões dele está crucificado. E o próprio Paulo vai dizer, não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, é a vontade do Eterno, é a vontade dele. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, para nós entrarmos de fato onde eu quero falar, no capítulo de número 1 ao 2, a Bíblia vai dizer que apareceu para Ezequiel enquanto ele estava diante do Quebar, quando ele tem a visão no capítulo 1, o ser vivente. Quem lembra? Apareceu rosto de águia, rosto de homem, rosto de leão, rosto de touro. E com eles tinha uma roda dentro de outra roda. E conforme essa roda que tinha muitos olhos se locomovia na velocidade da luz, assim também os ser viventes estavam de alguma forma ligados à roda dos espíritos, porque quando a roda se movia, eles também se moviam. Quando a roda grava do espírito parava, eles também paravam. O texto está trazendo uma revelação para mim e para você. Até o ser vivente, que a gente pensa que vai aonde quer, pisa onde quer, ele só se locomovia depois que a roda do espírito se locomovia. Quem é de Bíblia já pegou. Eles só andavam depois que a roda do espírito andavam. Isso está nos trazendo uma mensagem alegórica, qual até o ser vivente dependia do espírito para se mover, tinha que se submeter à roda do espírito para eles andar. Se os anjos se submetem, se Cristo se submeteu, se os discípulos se submeteu, se os profetas se submeteram, os heróis da fé se submeteram, quem somos nós para dizer que nós temos livre-arbítrio? Nós não temos livre-arbítrio. Deus disse para o Adão, pode tocar em tudo, Adão, somente na árvore do fruto do conhecimento você não pode tocar. Não temos livre-arbítrio. Aquele que é nascido de Cristo vive segundo a vontade, segundo o propósito, segundo o querer de Cristo. E dentro desse contexto todo que eu fiz, vamos perceber que a palavra do Senhor veio a Jonas, capítulo de número 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, versículo de número 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Perceba, a palavra do Senhor está vindo ao mortal. Deus quer se comunicar
ao mortal. E Deus está se comunicando por intermédio da sua palavra. Deus está falando por intermédio da sua palavra. Eu vou repetir, quem está aqui pega a Bíblia. Deus está falando, Deus está se comunicando por intermédio da sua palavra. O ministério de Jonas é forjado, é fortificado por uma palavra. É por isso que essa expressão palavra veio a Jonas. No livro de Jonas ela aparece 7 vezes. A palavra do Senhor veio a Jonas. Por que 7 vezes essa expressão? Porque a base do ministério de um profeta é a palavra do Senhor. Então perceba que por 7 vezes dentro do livro de Jonas nós vamos encontrar a palavra do Senhor que veio a Jonas, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. 7 está ligado ao número que nós conhecemos como número de Deus, o 6 conhecido como número de homem. Mas dentro da numerologia, quando falamos o número 7, lembra 7 trombetas, 7 sacerdotes, 7 selos, 7 igreja, o 7 mergulho. O 7 está ligado ao 7º dia, Deus descansou. O 7º está ligado ao número de Deus, o 6 está ligado ao número do homem. Então percebemos que por 7 vezes Deus vai deixar claro a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, porque a base do ministério de um profeta não é a visão que Deus deu para ele, não é a revelação que Deus deu para ele, que muitos têm como prioridade, mas o céu usa como inspiração ou como iluminação da palavra que é a maior, a principal. Ela sim é a principal, as outras é iluminação. O revelador precisa da fonte, aquele que revela precisa da inspiração que vem ao homem por intermédio da sua palavra. Então o que o texto está dizendo aqui, vamos lá, já vamos desenvolver o texto. O que o texto está dizendo para mim e para você aqui é que a palavra do Senhor, ela veio a Jonas. Deus está se comunicando a Jonas. Deus abençoe Crislane. Deus está, irmã Daiane, falando com Jonas. E Deus não está falando através de uma visão. Deus não está falando através de uma revelação. Deus não mandou um anjo. Deus não mandou uma bola de fogo. Não. Deus está falando por intermédio da sua palavra. Então a palavra veio a Jonas, e dizendo, versículo 1, a palavra veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Deus está se relacionando. No versículo 2, antes de Deus falar, Deus está fazendo a mesma coisa com Jeremias, no capítulo 18, é parecido, a mesma coisa. Antes de Deus falar, se comunicar, Deus, a palavra veio a ele querendo que ele se levanta. Esse levantar não quer dizer que ele está prostrado, não quer dizer que ele está humilhado, não. Esse levanta significa Deus vai falar, só que antes de Deus falar, Deus precisa que o ouvinte esteja na posição de ouvinte, na brecha para ouvir a mensagem que Deus tem. Deus nunca vai falar com alguém que não esteja na posição. Deus nunca irá falar com alguém que não esteja na brecha. Então perceba que Deus tem essa preocupação em primeiro ver se o ouvinte está na posição para depois transmitir. E aqui vai doer, porque tem gente dizendo Deus não fala mais, Deus não se comunica mais, Deus está em silêncio, e nem sempre é Deus que está em silêncio, mas na maioria das vezes é o ouvinte que não se posicionou. Eu vou repetir, se tiver glória a Deus, se puder nos ajudar curtindo, curte aí, vai lá. Na maioria das vezes não é Deus que não está falando, Jamile, mas
mas é o ouvinte que não se colocou na posição. É o ouvinte que não está na posição que Deus quer. Não é Deus que está calado, é alguém que está com a vida errada. Não é Deus que está calado, é alguém que está na posição errada. Não é Deus que está calado, é alguém que não se colocou na brecha. Não é Deus que está calado, é alguém que está com a vida toda torta. Deus, antes de falar, a preocupação de Deus é: será que alguém está na posição para receber a poderosa, apoteosa, a palavra de Deus? A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus ela é santa. Então Deus pelo menos requer do humano, do mortal, que vai ouvir a palavra, que ele tenha pelo menos a vida no eixo, para que Deus venha falar. Deus não fala com as paredes. Deus não fala com quem não quer lhe ouvir. Deus não fala com quem não quer lhe escutar. Não, Michele. Deus fala com quem quer ouvir. Filho do homem, lembra de Ezequiel? Ponha-te de pé e eu falarei contigo. Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro. Ali eu farei você ouvir as minhas palavras. Deus está dizendo: eu vou falar, mas primeiro eu preciso que alguém esteja na posição. Tem gente com a vida toda quebrada, tem gente com a vida toda remendada e está dizendo: Deus não fala. Ela está com o marido que não é dela, ele sai com a mulher que não é dele, ele faz aquilo que não é para fazer e está questionando. O céu está de bronze e a terra está de prata. Deus não está falando, Deus não está se comunicando, e o céu está dizendo: a ligação de cima para baixo continua a mesma. Porém tem alguém que está embaixo que não está na posição, tem alguém que está embaixo que não está na brecha. Não é Deus que parou de falar, é o ser humano que ainda não está na posição que Deus quer. Ele fala. Não é um homem, que não é Deus que não quer falar, é alguém que está na forma que Deus não quer que ele esteja. Quando nós olhamos para a Bíblia, vamos lembrar daquele episódio quando Elias estava junto com os profetas de Baal no monte. Os profetas de Baal clamaram, e Deus, o Deus dele, Baal, não respondeu. A primeira coisa que Elias fez quando ele queria que Deus respondesse é reparar o altar. Ah, papai do céu, eu sei que dói. Elias vai primeiro reparar o altar, porque somente quem repara o altar tem capacidade de consertar. Tem gente querendo ouvir Deus falar, mas até agora não reparou o altar. Tem gente querendo receber revelação, até agora não preparou o altar. Tem gente querendo ouvir Deus falar. Ei, até quando você vai ficar assim, querendo ver fogo descer do céu, querendo ver porta abrir, querendo ver milagre acontecer, mas até agora não reparou o altar? E se não repara, não conserta. Se não repara, não arruma. E tem gente que está assim: Deus não está falando, e Deus está dizendo: não sou eu que não estou falando, é você que ainda não reparou, é você que ainda não consertou. Mas pregador, ontem eu reparei. Vamos para a Bíblia. Todas as manhãs o sacerdote reparava o altar. Todas as manhãs o sacerdote consertava o altar, porque todas as manhãs Deus mandava fogo. O fogo de ontem serviu para ontem. Não dá para querer viver com o brilho daquilo que aconteceu ontem. O fogo de ontem serviu para ontem. Para cada dia Deus tem uma porção. Então Deus está dizendo: eu quero falar, eu quero mandar fogo no teu altar, eu quero se comunicar contigo. Só que não dá para mim me comunicar com você
com o altar quebrado. Vai doer, mas Deus está dizendo, repara esse altar, coloca na brecha, se posiciona, eu quero lhe usar, eu quero te dar dom, eu quero falar contigo, eu quero te levantar, eu quero te encher, eu quero te encher de poder, quero te encher de graça, quero te encher de unção, quero lhe encher de autoridade, quero através de você, aleluia, glória a Deus, povoar o céu, mas é necessário que primeiro, antes que eu desça, tu repare o altar. Repara o altar um pouquinho aí, filho. Repara o altar um pouquinho aí, minha senhora. Repara o altar um pouquinho aí, meu Senhor. Enquanto estiver quebrado, Deus não fala. Enquanto estiver quebrado, Deus não desce. A Bíblia diz que então Deus falou com Jonas pouco. Ô Jonas, veio a palavra dizendo, levanta. Não é que Jonas está caído, gente. Eu vou repetir mais uma vez, vou ser redundante e repetir isso daqui. Não é que Jonas está caído, irmã Lenice. Não, não é isso. É que Jonas não está na posição que Deus quer que ele esteja. Então, a palavra levanta aqui está ligado a posicionamento. Deus quer um posicionamento. Se posiciona. Quando ele se posiciona, Deus diz, se posicionou? Então, lá vai. Receba a missão, porque o nome Jonas significa pomba, mensageiro, aquele que foi chamado para enviar uma mensagem, aquele que foi designado para entregar a palavra de Deus, aquele que foi designado para entregar o recado de Deus. Porém, Jonas se levanta e ele faz o oposto, porque a palavra de Deus é, levanta-te, se posiciona e vai à grande cidade chamada Nínive, e ali tu vai clamar contra ela. Tu vai clamar contra ela, porque a maldade deles tem chegado a mim. Então, a mensagem que Deus está entregando é, levanta-te, se posiciona. Por quê? Porque você vai clamar contra. Eu vou repetir isso daqui. Se posiciona, porque você vai entregar uma mensagem de correção. Se posiciona, porque você vai entregar uma mensagem de conserto. Júnior, explica. Eu vou explicar. Não tem como consertar a casa dos outros com a casa quebrada. Não tem como corrigir os outros com o altar quebrado. Não tem como puxar a atenção dos outros se a vida não é exemplo. Então Deus está dizendo, se posiciona, porque eu entreguei uma mensagem de conserto. E não tem como tacar pedra no teto dos outros, meu irmão, com teto de vidro. Não tem como corrigir os outros com a vida toda bagunçada. Hoje em dia, muitos tentando, aleluia, corrigir os outros, mas quando você olha para a vida dele, está no quarto casamento, é prostituto, aleluia, não respeita ninguém, aí está querendo corrigir os outros. Deus primeiro diz, se posiciona, porque quem não está na posição não tem moral para tacar pedra em ninguém, não tem moral para falar de ninguém, não tem moral para corrigir ninguém. A gente vê que virou moda alguém querer bater, mas vamos lá, para pregar precisa viver, para exortar precisa ser exemplo, pregador. Mas Jesus nunca reprovou o julgamento igual alguns pregam por aí. Jesus reprova o julgamento? Jesus nunca reprovou o julgamento. Que isso? Não julgue para que não seja julgado. Jesus reprovou o julgamento hipócrita. Ele não reprova o julgamento. O mesmo vai dizer na boca de João, dos seus discípulos, julgai segundo a reta justiça, a palavra de Deus. Jesus não está em Mateus reprovando o julgamento. Jesus está reprovando, sim, o julgamento hipócrita. Você que está vendo o cisco no olho do seu irmão, mas você não vê a trave no teu olho. Você que quer corrigir o teu irmão, mas a tua vida está suja. É isso que Jesus está dizendo. Como você pode querer tirar o cisco do olho do teu irmão se você tem uma trave diante de ti? Jesus não está reprovando o julgamento. O que Jesus reprova é o julgamento hipócrita, porque a mesma Bíblia diz, julgai segundo a reta justiça da palavra de Deus. Isso daqui não quer dizer que Jesus reprova o julgamento, porque é o mesmo Jesus que levantou Ezequiel e disse, Ezequiel,
eu te levantei como um atalaia. O que é um atalaia? Um profeta que denuncia, um profeta que fala, um profeta que diz: larga o pecado, larga a mentira, larga de ser charlatão, larga de ser mentiroso, larga de ser... É isso. Então Deus está dizendo: se tu falar, Ezequiel, eu vou poupar teu sangue, mas se tu não falar, eu cobrarei de cada vida, meu Deus do céu, o sangue deles em você. Deus não reprova o julgamento. Eu vou falar com a boca aberta, com bastante dente, igual tubarão, para você entender. Deus nunca reprovou o julgamento. O que Jesus reprovou é o julgamento hipócrita. É o que está acontecendo aqui. O meu gancho está no livro de Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 2. Levanta-te, se conserta, se posiciona, para depois clamar contra. Quem vai trazer uma mensagem de correção vai ser contra. É uma mensagem dura, então precisa ser exemplo. Não dá para tentar tirar dos olhos dos outros o cisco com uma trave nos meus olhos. Não dá para tentar consertar a casa dos outros com a casa bagunçada. Não dá, meu Deus do céu, oh glória a Deus, para querer, aleluia, corrigir todo mundo se a vida não é exemplo. Jonas primeiro se posiciona. Por quê? Porque quando você pregar contra, não vão ter o que apontar, não vão ter argumento para falar. Mas estão falando de mim, pode falar, só não tem argumento. Mas estão me criticando, pode te criticar, só não tem argumento. Mas estão falando, deixa falar, se não tem argumento é igual cão, late, 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 tá latindo até hoje. Oh, glória a Deus, aleluia. Então Deus está dizendo: ô Jonas, se posiciona, rapaz. Eu tenho uma mensagem dura para entregar. Eu tenho uma mensagem de conserto para colocar nos seus lábios. Eu tenho uma mensagem, não é uma mensagem de oba-oba, não é uma mensagem de recebe a chave do carro, não é uma mensagem de recebe a casa própria. Não, eu te vejo dentro do pássaro de ferro. Não, eu agrado de ti, meu jovem. Não, a mensagem é clamar contra. A mensagem é dura. E eu sei que muitos olham para Jonas e Jonas fugiu, vamos bater nele. Você está criticando Jonas, mas a vez para você pregar para uma pessoa, tu tem medo. A mensagem que Deus entregou para Jonas pregar era contra Nínive. Por que o medo? Porque Nínive, a capital, é a Síria. A Síria era a maior força, a maior potência da época. A Síria era quem abatia os reinos antes de Jesus se levantar, aleluia, a favor de Israel. No Salmo de número, se eu não me engano, 46. A Síria, no dia que bateu na porta de Ezequias, as pernas de Ezequias tremeu, porque o rei era o rei Senaqueribe, um rei forte. Foram os primeiros a dominar o ferro, a primeira potência. Então todos tinham medo da Síria. Quem não lembra no dia que Naamã bateu dentro de Israel, e quando Naamã chegou, o rei disse: mandei carta para você porque eu mando Naamã para que tu cure. Quando o rei de Israel soube que Naamã tá vindo e ele não tinha o dom da cura, ele ficou com tanto medo que ele começou a rasgar as suas roupas. Por quê? Porque ele sabia: eu não posso curar, e tá vindo aí o capitão mais temível da face da terra. Quem? Naamã. Então, enquanto o rei, lembra? Enquanto o rei estava com medo, o Eliseu olhou e o Eliseu disse: deixa, porque rasgou as vestes, rei, deixa vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Ou seja, estou fazendo um ganchinho para você entender. A Síria era a maior potência e era inimigo número 1, os ninivitas, inimigo central dos judeus. Então, os ninivitas faziam barbaridade com seus inimigos. Eles mutilavam os seus inimigos. Eles eram pessoas que eram
bárbaros. E por isso então há um medo em Jonas, porque Jonas queria que esse povo, que era inimigo central de Israel, morresse. Jonas não queria que eles recebessem uma oportunidade. Não. Jonas não queria que Deus perdoasse. Não. Já que o povo de Israel não conseguia bater braço a braço com a Síria, Jonas entendia que Deus matando seria o jeito mais fácil de tirar o povo de Nínive da face da terra. Deus matando, igual destruiu Sodoma, seria mais fácil. Só que Deus nunca vai destruir sem primeiro a misericórdia dele vir. Deus nunca vai trazer a espada sem primeiro dar oportunidade para o homem mudar a rota, para o homem se arrepender, para o homem largar o pecado, para o homem largar a mentira. Entenda, antes da correção chegar, da espada chegar na porta de alguém, a misericórdia chega primeiro. A espada só chega se alguém não quiser a misericórdia. Foi isso que Deus disse para Israel quando entregou eles para os babilônicos. Israel, tá vendo o vaso que se quebrou na mão do oleiro? Sim, são vocês. Mas como o oleiro fez com esse vaso que se quebrou, não poderia eu também fazer com vós? Casa de Israel, assim eu vos digo que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Deus está dizendo, se vocês se arrepender, eu posso refazer vocês, eu posso mudar a história, eu posso perdoar. Mas ele disse, Israel cometeu 2 pecados, 2 maldades. Qual é a maldade? Abandonou o Deus vivo, o manancial das águas vivas, e trocou por cisternas vazias. Aí Deus olha para Israel e diz, eu tenho saudade de vocês. Saudade quando estava no deserto. No deserto não tinha dinheiro, no deserto não tinha prata, no deserto não tinha tanta coisa, mas no deserto vocês eram crentes, no deserto vocês adoravam, no deserto vocês serviam. Agora não, agora eu não tenho mais, aleluia, saudade de vocês. Por quê? Porque vocês abandonaram o altar, colocaram Baales no altar que Deus era cultuado, trocaram a adoração do Deus verdadeiro para o Deus falso. Deus sempre deu oportunidade, levantou 4 profetas maiores e também profetas menores. E qual era a missão dos profetas? Pregar, se arrepende Israel, pregar, volta para mim. Eu queria esconder Israel como pintinho, como a galinha esconde seus pintinhos. Deus está